Oi, pessoal! Hoje eu estou aqui com o Anthony, que é engenheiro civil da FAB, e eu vim tirar algumas dúvidas com ele sobre como é a carreira do engenheiro civil na FAB. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Anthony, sou engenheiro civil da FAB, trabalho aqui na Diretoria de Infraestrutura da Aeronáutica, de Erinfra, em São Paulo, capital. Eu e a Camila somos na mesma turma, né? Nos formamos juntos. E a gente está aqui para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham aqui. A gente já fez algumas anotações de perguntas que o pessoal traz e a gente vai esclarecer algumas dúvidas. Uhum. Qual que é, assim, a tua principal atuação na Dirinfra? Bom, a Dirinfra, ela é uma diretoria, né? E aí a diretoria, ela é um órgão mais administrativo. Então, a gente meio que coordena as atividades do que a gente chama dos elos executivos. Dentro da FAB existe o sistema de engenharia. E aí, esse sistema de engenharia, a Dirinfra, ela está como o órgão central. A subordinada da Dirinfra, a gente tem vários outros elos. E aí, dentre eles, CEP, destacamentos, na própria Comara, para quem conhece, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas o trabalho na Dirinfra em si, ele é mais administrativo, então vai envolver mais a coordenação, o que é que os elos estão fazendo, acompanhamento das atividades deles, inspeções, esse tipo de coisa. Burocracias também, mais a parte de documentos e tal. A Dirinfra, ela executa pouco, ela faz mais atividades administrativas mesmo, voltadas à engenharia, né? Inclusive a própria gerência não de obras, mas gerência de toda a parte administrativa relacionada às obras. Entendi. Então, você não pegou em projeto, não pisou em obra? Então, quando eu cheguei, surgiu a demanda de fazer um projeto, mas foi algo meio fora da curva, porque lá na Dirinf, como eu falei, a gente não executa muito. Apareceu um projeto de sinalização horizontal, aquela marcação em pista, lá para Campo Grande, e aí o meu chefe, tinha acabado de chegar, o meu chefe conversou comigo, perguntou: Antônio, o que é que você acha de fazer esse projeto até para ganhar uma experiência e tal? E a gente não está com um efetivo agora no CEP para executar isso, porque geralmente o CEP, que é o Centro de Estudos e Projetos de Engenharia, eles fazem projetos mais complexos, assim, né? Tipo, o ITA está fazendo uma biblioteca, acho que é uma biblioteca subterrânea, coisa assim. Aí esse tipo de projetos mais complexos, quem faz é o CEP. Aí esses projetos mais simples, assim, eles vão espalhando pelos destacamentos e tal. E aí acabou surgindo esse projeto para eu fazer. Aí eu fiz, realmente, do início ao fim, de sinalização horizontal. Um projeto relativamente simples, mas que foi desafiador, porque eu nunca tinha feito. Tinha só uma noção de qual era a legislação e tal, mas nunca tinha realmente ido atrás de saber como é que fazia. E aí eu tive que aprender meio que do zero. Foi bem interessante. Uhum. Mas aí tu tinha uma equipe que te ajudava ou ficou tudo para ti? Como que era? A equipe na Dirinfra em si, não, para ajudar em relação ao projeto. Eu tinha ajuda de muitos outros militares de outros elos. Por exemplo, o destacamento de infraestrutura de São Paulo, da Infra São Paulo, porque lá eles também fazem projetos de sinalização horizontal, e aí tem várias pessoas lá que inclusive já trabalharam em outros órgãos, tipo Infraero, que aí eles já tinham esse costume de fazer esse tipo de projeto. E aí eu pedi ajuda para eles, né? Inclusive fiz várias reuniões indo para lá, para o destacamento, para entender e tal, e eles me Uhum. ajudaram bastante. A Dirinfra em si, o nosso efetivo ele é um pouco reduzido, porque antigamente a Dirinfra ficava no Rio de Janeiro, e aí foi transferida para São Paulo. E aí, nessa transferência, só puderam vir os de carreira, né? Os temporários Uhum. ficaram, a maioria lá. E Sim. aí, o efetivo reduziu bastante, né? Mudou o nome também, né? Que era Direngue, né? Mudou o nome, antigamente era Direngue, Era Diretoria de Direngue. Engenharia. É. Aham. Tá. E esses elos que a Dirinfra tem, são todos em São Paulo ou é pelo país inteiro? Como que funciona? Então, é espalhado pelo país. Não se lembro de cabeça. Tem em Natal agora, antigamente era em Recife, foi transferido para Natal, então tem um destacamento de infraestrutura em Natal. Tem em Belém, tem em Manaus, tem em Brasília. Agora a gente tem um grupamento de apoio de infraestrutura também em Anápolis, que é pertinho de Brasília. Tem Uhum. também Rio, São Paulo, Canoas, no Rio Grande do Sul. Que mais? Eu acho que Ah, é isso. teve vaga no concurso desse ano para Anápolis e para Canoas de engenharia elétrica. Talvez, né? Seja Bem numa unidade. provável.
Bem Bem provável. provável. É. Mas, assim, de um modo geral, tu tem gostado de trabalhar na tua unidade, assim? Tu tem expectativa de ir para uma unidade que vá trabalhar com mais engenharia e menos gestão? Qual é a tua opinião aí? Olha, eu tive sorte, eu me considero com sorte de ter entrado na Dirinfra, porque casou muito bem com o que eu estava fazendo na minha vida pessoal, que é o mestrado em engenharia de transportes, né? E aí lá, a gente começou os trabalhos, foi mais ou menos na época que eu cheguei, de reativar a gerência de pavimentos que estava um pouco parada por causa da transferência do Rio para cá. A gente está reativando os trabalhos de gerência de pavimentos agora. E aí Legal. isso meio que casou um pouco com o que eu não exatamente o que eu estava pesquisando no mestrado, mas com as cadeiras que eu tive e tal, que era uma parte que eu gostava, né? Uhum, E aí casou com isso, aí eu achei bem legal, achei bem interessante. A gente está fazendo uns trabalhos mais de análise, né? Virou uhum, um pouco menos. Assim que eu cheguei, foi muito trabalho burocrático além do projeto, muito documento que transita lá pela Dirinf, a gente tem que resolver, mas de alguns meses para cá eu já tenho mexido bastante com gerência de pavimentos, que a gente tem feito mais a parte técnica mesmo, de análise de dados. A gente basicamente uhum. recebe os dados dos elos e aí transforma esses dados em informações para a diretoria, né? Para o diretor, que aí essas informações sobem a cadeia de comando para tomar as decisões, né? A gente transforma os dados em informações e isso tem sido mais legal assim, da parte técnica. Aham, que legal. E tu falou do mestrado, né? Muita gente tem medo, assim, de entrar na FAB e depois não conseguir mais fazer mestrado e nenhum outro curso fora. Como que foi para ti, assim, para conciliar? Olha, no meu caso, eu tive a sorte de já ter feito as cadeiras. Então, assim, eu entrei no concurso, então as cadeiras presenciais que eu tinha que fazer já estavam feitas. Então, não tinha Não, tinha que estar presencialmente, né? Pois é. E aí, mas o que eu tenho observado? Outras pessoas que eu tenho visto, por exemplo, no CEP ou na própria Dirinfra, começaram o mestrado lá dentro. Aí o que faz, geralmente, né? Se o mestrado tiver uma área que é de interesse da força, por exemplo, engenharia de infraestrutura aeroportuária, né? Engenharia de transportes com ênfase em infraestrutura aeroportuária, que é um tema de interesse, que tem, por exemplo, no ITA. Para quem está aqui em São Paulo, por exemplo, eu conheço uma tenente na minha seção que está fazendo mestrado no ITA, e ela é liberada pela seção um dia por semana para poder fazer cadeira presencial, né? E eu já vi outros casos, aqui em São Paulo também, de militares do CEP, por exemplo, que fazem mestrado na USP, por exemplo, aqui em São Paulo, e também são liberados um dia por semana. Tudo depende muito da sua chefia e de que área você quer fazer o mestrado. Se for de interesse da força, é bem capaz de eles pelo menos liberarem um dia, 2 dias por semana, ou então até Uhum, meio expediente para você poder cursar as cadeiras, né? É isso que eu tenho observado, pelo menos. uhum. Mas vai depender muito da sua chefia, né? Depende da chefia, depende da liberação da chefia. E cursos na FAB, tu já fez algum? Eu fiz de fiscalização de contratos, que é Ah, eu um também. pré... Fez também? Aham, No Willa Virtual, né? aham. Fiz esse curso e a gente está com previsão de agora, desse ano, ter 2 cursos dado pela Dirinfa que não tinha há um tempo, que é o curso de projetos de aeródromos e o curso de avaliação de pavimentos, que exatamente faz parte dessa reativação aí da gerência de pavimentos, que eu pretendo fazer se tudo der certo, né? Se for Ah, que legal. autorizado. São cursos presenciais, esses. São presenciais, Aqui no Não sei Willa oferta. e em São Paulo também, coincidentemente. Ah, tá. É isso que eu ia perguntar. Quem que era a unidade que oferta esse curso? Porque não é toda unidade que dá cursos, né? Isso. Às vezes você tem que se inscrever em uma outra unidade. E viagens? Já conseguiu viajar muito com a FAB? Eu fui para algumas localidades, além do curso, né, que a gente foi durante o curso para algumas localidades. Eu fui para Lagoa Santa para participar de uma reunião e no próprio Ceará, voltando Aham. à casa, né? E Emoção, fui né? no Rio de Janeiro. Hã? Emoção de voltar para o Ceará, né? Emoção de voltar para casa. Pisei lá no Ceará novamente já como tenente, né? Foi bem legal. E fui para o Rio de Janeiro também para uma visita de inspeção ao destacamento de infraestrutura lá do Rio. Uhum. E por enquanto só. Foi Rio de Janeiro e Lagoa Santa. Uhum. Ah, legal. Eu vou ler algumas perguntas aqui que o pessoal mandou no Instagram, tá? Beleza.
A Jéssica mandou as funções do engenheiro civil, principalmente se tem que fazer cálculo de estruturas. Conhece algum engenheiro civil que trabalha com isso direto? Tá. Eu vou dar o exemplo que eu tenho mais próximo de mim, que é o CEP e o Destacamento de Infraestrutura de São Paulo, né? Os destacamentos, os DTs, eles são muito próximos na estrutura deles. Então, o que um faz, geralmente os outros fazem. Então, assim, o DT Infra São Paulo, eles têm sessões assim como o CEP, né? Sessões de projetos específicos de cada área. Por exemplo, no CEP você tem uma seção de estruturas, você tem uma seção de geotecnia e infraestrutura, tem uma seção de hidráulica, tem uma seção de elétrica, são áreas específicas. Na parte de estruturas, eu sei que o pessoal usa muito softwares de estruturas e na parte de elétrica também, que não faz requisição de você fazer muito cálculo à mão, que seria um cálculo, ou então até mesmo em planilhas, nada, tá muito automatizado as coisas. Realmente, eu não vejo assim, a carência de softwares, não vejo ninguém tendo que fazer cálculo à moda antiga, algo do tipo, ou planilhas, realmente está tudo no nível de software mesmo. Mas, sim, essas sessões, elas trabalham bem com a parte de projeto, né? E essa parte de projeto, ela envolve muito cálculo, mas é cálculo dentro dos programas, né? A gente meio que faz o que está nas normas, o que está especificado aí nos regulamentos pertinentes e o software calcula pela gente, né? Dentro dos nossos critérios. Mas, por exemplo, na Dirinfra, a gente não tem uso desse tipo de software. A gente até tem AutoCAD para ler algum arquivo, fazer análise de algum projeto, mas não para executar. Na Dirinfra, os elos executivos, sim, eles têm vários softwares de licenças aí para fazer todo tipo de cálculo em várias áreas. Entendi. Legal. E aí o pessoal quer saber também, né, sobre a rotina militar, exatamente, né? Perguntaram se a escala de serviço é apertada. Porque, para quem não sabe, né, nós tenentes, né, nós tiramos o serviço de oficial de dia, né? E como que é esse serviço aí na tua unidade? Pois é. Aqui, a Dirinfa, ela é subordinada ao Comando Geral de Apoio, né? Eu ia dar até essa dica aqui no vídeo, para quem quiser, que já tem até no próprio página do Mecânica dos Concursos do Instagram, o organograma da FAB, né? Lá você pode ver onde é que está a Dirinfa no meio da história. A Dirinfa, ela é subordinada ao Comando Geral de Apoio, que é subordinado ao Comando da Aeronáutica e tem funções logísticas dentro da FAB, né? E aí o que acontece? O CONGAP, que é o Comando Geral de Apoio, é um quartel gigante, numa quantidade de efetivo, e aí porque existem várias outras unidades subordinadas lá, Diretoria de Material Aeronáutico Bélico, a DIMAB, Diretoria de Tecnologia da Informação, DTI, o CELOG, Centro de Logística, tudo isso fica no mesmo prédio. O CONGAP, ele é um quartel um pouco diferente, ele é um prédio de vários andares, acho que são 4 andares, 5 andares. E aí o que acontece? De pessoal técnico, né? E aí o que acontece? A gente divide a escala de serviço com todo mundo. Então, a escala de serviço do CONGAP, né? É uma galera. Tenentes, eu acho que deve ter uns 120 tenentes. Então, assim, a escala é bem tranquila. Eu tiro serviço cada 4 meses, 3 meses. Tá tranquilaço, assim. Tá, eu vou só fazer uma observação para vocês verem como que muda de uma unidade para outra. Na minha unidade, eu sou a única tenente, então para ter serviço de oficial de dia tem que ter pelo menos 8 tenentes na unidade. Então a minha escala tá tipo, eu nunca tirei serviço de oficial de dia porque não tem nem quórum. E aí chega numa outra unidade e tem 120 tenentes. Então assim, a FAB é um universo assim. O CEP, né, como eu falei, ele também fica lá perto da Dirinfa, ele também divide o serviço com todo o CONGAP, e o destacamento, aí eles dependem, né? O destacamento de São Paulo, ele tira serviço junto com o pessoal do PAMA, que é o Parque Material Aeronáutico de São Paulo. Pessoal de DT Infra Brasília, eu acho que compartilha serviço com a Ala 1, né, que é Brasília. O GAC Infra Anápolis, que é o Grupamento de Apoio de Infraestrutura de Anápolis, tira serviço com a Ala 2. Então, assim, depende muito para onde você vai, realmente. Pode variar muito, né? E o pessoal está perguntando aqui qual foi a tua motivação para ser engenheiro civil da FAB? Eu, no ensino médio, para ser sincero, eu simpatizava muito com carreiras militares. Assim, eu lembro que eu até tentei um ano a prova da SpaceX, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército,
eu sempre achei muito legal. E aí, durante a graduação, eu ia olhando aqui e acolá um edital. Só que eu nunca realmente tinha me inscrito para fazer a prova. Até que surgiu a oportunidade no 2018, né, de se inscrever para o concurso, fazer a prova. E aí a gente obteve êxito, né, ainda bem. E estamos aqui. Eu estou muito feliz, assim, né, foi muito bom dentro das expectativas. Eu diria que foi muito acima das minhas expectativas. Porque até a Camila até lembra disso na escola, a gente ouve muito, né, que não, você tem uma boa chance de você cair na unidade que você não trabalhe com a sua área específica, né? Essas chances acontecem, assim. Uhum. Mas eu estou muito satisfeito, assim, com o que eu tenho trabalhado, as pessoas que eu tenho convivido, de maneira geral. Uhum, que legal. E o pessoal perguntou assim, quando tu estava estudando, tu trabalhava, estudava para o concurso, como que era a tua rotina? Quando eu estava estudando para a prova, eu tinha iniciado meu mestrado. Então, eu, na verdade, fiz a prova estava fazendo algumas cadeiras do mestrado. Eu acho que devia fazer uns 5 ou 6 cadeiras presenciais. E eu lembro que durante as cadeiras eu já ia procurando alguma coisa que encaixasse um pouco ali nos estudos para as provas, né? Uhum. E eu acho que foi isso que talvez tenha me ajudado, né? Eu sei que tem muita gente que realmente tem uma rotina que não tem como conciliar, tipo assim, durante o trabalho você está estudando para a prova. Que, no caso do mestrado, pelo menos a pessoa tem a condição de você estar na sala de aula e tentar direcionar aquilo ali que o professor está dando para a prova, né? Tentar filtrar, alguma coisa do tipo. Mas eu realmente entendo, para quem trabalha, tem que fazer uma conciliação aí de talvez horários depois do expediente, né? É mais pesado. E voltando para uma dúvida sobre a carreira, né? O Danilo Uhum. perguntou qual que é a patente máxima que pode ser alcançada pelo engenheiro do CA em quanto tempo? Na verdade, você ser engenheiro civil, na verdade, você está dentro do quadro de oficiais de engenheiros, né? A Camila, o Kosic, todos nós somos do mesmo quadro. E os interstícios, que é o tempo entre as patentes, ele depende do quadro, ele não depende se você é engenheiro civil, se você é engenheiro eletricista. Então, a patente máxima que nós, eu, Camilo, Renato, todo mundo do quadro de oficiais de engenheiros pode alcançar é Major Brigadeiro, que é o equivalente ao General 3 estrelas, né? O tempo que demora até lá, não estou lembrando de cabeça agora quanto tempo demora até lá, não sei se a Camila lembra, mas é É, alguma coisa aí de o que, 25, 30 anos, por aí? é porque, assim, as primeiras promoções são por tempo de serviço, né? E depois, Isso, para você, a gente vai passar, por enquanto, né? Que tende a mudar. 7 anos de tenente, depois 6 anos de capitão, depois 5 anos de major, 4 anos de tenente-coronel e vai a coronel. Aí isso. depois, Até lá tá garantido. aí depois você vai a julgamento para saber se você vai ser promovido a oficial general. Aí vai a brigadeiro e depois a major brigadeiro. Porque, assim, se você trabalhar tudo certinho, fizer tudo certinho na FAB, é certo que você chega a coronel, né? Vai dando tempo e você vai chegar a coronel. Mas para você ir a brigadeiro, você tem que ter alguma coisa a mais aí para oferecer para a força, de um modo geral, assim, né? Você tem que brilhar. Vamos dizer assim, não é qualquer um que chega a oficial general, né? Isso. Até por Deixa eu ver. curiosidade, Camila, lá na Dirinfra, o subdiretor, que é o 02 da Dirinfra, ele é brigadeiro, engenheiro, brigadeiro, né? Antes de major brigadeiro, 2 estrelas. Ele é Uhum, engenheiro de infraestrutura, do ITA, formado no ITA, que é do Código de Oficiais de Engenheiros. E o diretor é também do ITA, só que engenheiro aeronáutico, né? uhum, E ele é major brigadeiro, né? uhum, A Dirinf, e aí eu fiquei curioso, né? Pô, será que por acaso só chega a general? Quem é do ITA? Eu fiquei me perguntando isso. Só que, pelo não. incrível que pareça, o quadro que a gente tem lá de diretores antigos, né? Da antiga Direng, a grande maioria era oriunda do CEAR, porque. E vários critérios, né? Vários motivos. Um Uhum, deles é escassez, no sentido de os engenheiros do ITA, né? Eles engenheiros de infraestrutura, muitas vezes, são poucos para começar, e para chegar até brigadeiro, né, ele tem que permanecer na fábrica durante todo esse tempo. No CA, a gente forma o quê? Não sei quanto que era na época, mas eu acho que a gente forma mais engenheiros do que o próprio ITA para a força, né, para uhum, aeronáutica.
Então, assim, acaba surgindo mais oportunidades para os engenheiros do CA concorrerem, digamos assim, até, se quiserem permanecer, concorrer aos cargos de oficiais generais. As vagas são um pouco mais limitadas para os engenheiros do ITA, por quantidade mesmo, né? Apesar de hoje o nosso subdiretor e diretor serem do ITA, o histórico aí vem mostrando que realmente é o CA que a maioria dos diretores são oriundos de lá. Uhum. E muita gente não sabe, né? Mas nós somos do mesmo quadro, né? Não existe um quadro de engenheiros do ITA e um quadro de engenheiros do CA. Então, Exatamente. todas as regras valem para o quadro inteiro. Então, assim, não importa se você. Não tem diferença se você é o tenente do ITA ou o tenente do CA. Você é o tenente fulaninho e vai exercer as funções de tenente ali, né? Assim, até Isso. perguntaram aqui se você notou alguma diferença de tratamento das pessoas, assim, em relação a você, como engenheiro do CA, e algum outro engenheiro do ITA. Não senti essa diferença de tratamento. Eu sei que eles costumam brincar com os itianos, né? Eles chamam iteanos, eles chamam carinhosamente, mas não vi nenhum tipo de tratamento diferenciado, nada do tipo, não. Pois é, nem eu. Mas, assim, dúvida da galera, né? Sim. Você tem algum recado final aí para dar para o pessoal de motivação? Bom, eu tenho a dizer que quem quer a carreira para valer, quem sonha e está aqui, eu acho que vale muito a pena. Eu estou totalmente satisfeito, realmente minhas expectativas foi bem acima das minhas expectativas. Sempre falaram muito bem da aeronáutica, mas eu não sabia como isso seria na realidade. E eu estou assim muito satisfeito, recomendo demais para quem tem esse sonho. E eu sei que muitas das pessoas que estão lá fora, eles acabam até estudando para outros concursos também, né? Até porque a quantidade de vagas não dá para todo mundo. Tem que, enfim, só são poucas pessoas que conseguem. Mas a carreira militar, pelo menos que tem sido observado ultimamente, está digamos assim, bons rumos, né? Tem sido uma carreira muito boa para quem quer vários quesitos, né? Estabilidade, enfim, eu sei que isso é importante também, demais, né? Mas, assim, principalmente para quem sonha em estar nas Forças Armadas, eu acho que a aeronáutica é uma excelente opção. Tá bem. Pois, Antônio, muito obrigada. Espero te ter mais vezes aqui no nosso canal do YouTube para tirar mais dúvidas do pessoal. E bom trabalho. Valeu, Camila. Abração. Tchau, tchau. Tchau.